Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos falar sobre os principais eventos entre a terceira e a quinta semana de desenvolvimento embrionário, que com certeza é a parte mais crítica e talvez a aula mais importante de toda a embriogênese. Por quê? Porque esse período é conhecido como desenvolvimento do plano corporal, ou seja, todos os nossos tecidos e esboços dos principais órgãos vão se formar nesse período e eles ainda vão persistir nessa formação até a sexta, oitava semana, que finaliza então o período da embriogênese. A partir daí, a gente vai depois estudar os sistemas. Os sistemas específicos, não é? Corporais, e sempre a gente vai acabar retornando para esse período aqui. Então, bora lá comigo que a gente tem muita coisa para ver. Pessoal, antes de nós começarmos a falar, vamos fazer uma breve revisão do que aconteceu na segunda semana de desenvolvimento embrionário. Então, na segunda semana, o embrião entrou totalmente para dentro do útero e formou 4 camadas, se transformou em 4 camadas. O sincício trofoblasto, o citotrofoblasto, que vão dar origem à placenta e aos outros anexos embrionários, e a massa celular interna, que se dividiu em 2 camadas, o epiblasto e o hipoblasto. Daqui é que vai sair todo o nosso embrião. Mais ou menos no 12º dia, o embrião está completamente dentro do útero da mãe e o epitélio endometrial está regenerado. Logo a seguir, então, as células do epiblasto, ó, que nós estamos vendo aqui em azul, que são mais colunares, secretam um líquido e formam uma cavidade muito importante, a cavidade amniótica, que vai dar depois espaço para o desenvolvimento do tubo neural. Logo que essa camada se forma, que essa cavidade se forma, as células agora do hipoblasto, em amarelinho aqui, ó, se proliferam e formam uma segunda camada chamada membrana de Hauser. Nesse momento, aquela cavidade conhecida como blastocele passa a ser chamada de saco vitelínico primário. Logo a seguir, essas células da membrana de Hauser formam uma rápida matriz extracelular entre elas e o citotrofoblasto, permitindo que células do epiblasto, aqui ó, em vermelhinho, comecem a se proliferar e formem uma múltipla camada de células. Então, pessoal, assim que acontece a formação dessa múltipla camada de células, que eu marco aqui ó, em vermelho, as células mais interiores dessa camada, chamada mesoderma extraembrionário, não tem nada a ver com o mesoderma depois que vai formar o embrião, tá? Elas vão acabar entrando em apoptose, ou seja, elas vão morrer, formando assim agora uma outra cavidade. Por fim, então, o nosso embrião vai ter 3 cavidades, a amniótica, essa cavidade menor, formada pela membrana de Hauser e por uma camada da membrana do mesoderma extraembrionário, que eu chamo de saco vitelínico secundário, que diminui de tamanho e que está imerso numa cavidade maior, conhecida como celoma extraembrionário, e que na realidade essa grande camada maior aqui vai dar origem ao nosso saco gestacional. Pronto, no final então da segunda semana, nós vamos ter um embrião formado por essas estruturas aqui, lembrando que a mesoderma extraembrionário, ele fica ligando o sincício trofoblasto, citotrofoblasto ao nosso embrião através de uma estrutura conhecida como pedúnculo embrionário, que vai formar o cordão umbilical. O nosso embrião é um disco bilaminar com 2 cavidades e vai ter também um grupo de células que se diferenciam, chamada placa pré-cordal, que é a região organizadora da nossa cabeça e que vai marcar o local onde vai formar a nossa boca. Pronto, pessoal, tá meio frio, eu botei essa mantinha aqui, ó. Então, agora sim, vamos começar a nossa terceira semana da embriogênese, lembrando que ela corresponde justamente à primeira semana de falha menstrual da mulher, ó.
porque mais ou menos no 14º dia aconteceu a primeira semana de desenvolvimento embrionário, aconteceu a fecundação, a segunda semana que a gente viu e a terceira. Por isso, como essa semana é muito crítica e às vezes as mulheres não sabem que estão grávidas, elas podem se expor a agentes teratogênicos de tudo que é ordem e tipo, e aí acontecer malformações indesejáveis, mas que a gente às vezes não consegue controlar, porque uma grande parte das mulheres realmente não sabe que está grávida. Então, pessoal, o que efetivamente a gente tem que destacar que vai acontecer aqui entre a terceira e a quinta semana da embriogênese. Vai começar formando um grupo especial de células conhecidas como linha primitiva, que vão dar origem ao nó primitivo e à fosseta primitiva. Não se enganem, essas estruturas iniciais aí são super importantes para que aconteça a gastrulação, que vai marcar a formação das 3 camadas embrionárias, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Aí vai acontecer a formação da notocorda com a regressão da linha primitiva, já vou contando isso para vocês, muito importante isso daqui. E aí a notocorda vai estimular a diferenciação do nosso tubo neural, que vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, né, principalmente ao nosso encéfalo, então, e a nossa medula vermelha, e também a somitogênese, que vai ser um evento importante para a formação, não só do nosso sistema esquelético axial, mas também para a diferenciação dos músculos do nosso tórax e algumas outras estruturas. Então, tudo isso aqui, importantíssimo, vai acontecer entre a terceira e a quinta semana de desenvolvimento embrionário, que no final vai culminar com o dobramento do embrião. É importante também comentar que, ao longo desse processo, o embrião já está se espichando, ele já está crescendo longitudinalmente. Então, pessoal, vamos ver quais são os principais eventos que fazem acontecer a formação da linha primitiva. As células diferenciadas começam a se diferenciar e formar um sulco bem na região medial do embrião, que vai desde do pedúnculo embrionário em direção àquela placa pré-cordal, que agora passa a ser conhecida como membrana bucofaríngea. Exatamente no local aonde ele começou a se desenvolver, essa linha primitiva, vai se formar também o que nós chamamos de membrana cloacal, marcando o local aonde vai ocorrer a diferenciação do ânus do nosso embrião. Qual é a relevância da linha primitiva? Muitas, ela tem, na realidade, vários papéis. Agora, um papel importante de se destacar inicialmente é que ela marca a formação dos eixos corporais, aonde vai ser a região póstero-caudal do embrião e antero-cranial do embrião. Também a linha primitiva vai marcar qual vai ser o lado direito e o lado esquerdo do nosso embrião. Olha só, pessoal, quando essa linha primitiva ela se diferencia e chega na região bem medial do nosso embrião, vai acontecer agora uma nova diferenciação, formando uma estrutura conhecida como nó primitivo, que vai formar também um sulco mais aprofundado, conhecido como fosseta primitiva, certo? Esse nó primitivo também é chamado de nó de Hansen, tá? E ele se aprofunda em direção ao hipoblasto, certo? Ele forma, então, essa estrutura que vai ser crítica para a nossa gastrulação. Então, pessoal, aqui, ó, eu mostro para vocês uma eletromicrofotografia de varredura do local em que tem a linha primitiva, formando o nó primitivo e a fosseta primitiva. O mais importante é vocês entenderem que
Por que que essas estruturas aqui se diferenciam? Enquanto o resto do epiblasto eles se assemelham às células epiteliais do nosso corpo, a linha primitiva ela vai apresentar células com algumas especificidades. Elas não expressam a ecaderinas e, portanto, elas não têm lâmina basal, então elas conseguem se desprender e se tornarem mais alongadas, justamente nessa região aqui que é o nó e a fosseta primitiva. E essa diferenciação está associada à expressão do gene snail e forma, então, o que a gente conhece como células de garrafa. Deixa eu comentar com vocês aqui um pouco dos aspectos citogenômicos dessa linha primitiva aqui, tá? Então, olhem só. Em primeiro lugar, ela é induzida por células do hipoblasto, como mostraram experimentos com alguns animais, e ela está associada principalmente ao gene WNT, certo? Que vai acabar estimulando outros genes, como o gene nodal, que vem de nó, para a formação tanto da linha primitiva quanto do nó primitivo, certo? E outros genes que estão localizados na região anterior do nosso corpo também se expressam, estimulando o crescimento dessa linha primitiva. Pessoal, mas por que que eu estou falando tanto do nó primitivo e das propriedades morfogênicas desse local? Porque, na realidade, é a partir daí que todas as células do nosso embrião vão acabar se diferenciando. Além disso, algumas células desse nó primitivo têm propriedades especiais, certo? Que propriedades são essas? Cerca de 200 a 300 células são monociliadas, ou seja, diferenciam um único cílio e esses cílios só batem para o lado esquerdo. E esse batimento ele é desencadeado pela expressão de genes que nem o FGF8, tá? E outros genes que vão ser elementos chaves para que aconteça esse batimento só em direção ao lado esquerdo. Por que que isso vai ser importante? Porque exatamente esses batimentos aqui é que vão induzir o desenvolvimento das estruturas assimétricas do nosso corpo, como é o caso do coração, fígado, estômago e baço, principalmente não só o desenvolvimento delas, mas o local aonde essas estruturas vão se desenvolver e permanecer no nosso corpo. Vejamos aqui, então, o que acontece quando uma pessoa possui mutações que não fazem os cílios baterem do corpo, porque elas têm problemas justamente na formação de qualquer tipo de cílio. Elas podem desenvolver, então, uma síndrome chamada de síndrome de Carter-Jenner, que é a síndrome de tríada sinusite, bronquiectasia e sinus inversos, tá? Ou seja, elas vão ter o coração e os outros órgãos localizados à direita e não à esquerda do nosso corpo. Olhem aqui, ó, então, ó, um raio X de uma pessoa normal, saudável, com o coração posicionado no lado esquerdo e um indivíduo sindrômico. Agora vamos falar sobre a gastrulação propriamente dita, ou seja, a formação das 3 camadas germinais, tá? Então, logo abaixo do nó primitivo, aqui ó, na fosseta, vai acontecer que essas células começam a se proliferar, elas são células menores, ó, de tamanho do que o epiblasto, e elas começam a se proliferar e a formar uma múltipla camada de células entre o epiblasto e o hipoblasto. Essa formação dessas camadas ocorre, então, por invaginação. Ó, aqui eu mostro, então, um esquema de livro, mostrando aqui, ó, o epiblasto, o hipoblasto, que forma aqui o saco vitelínico, e a invaginação das células que vão acabar dando origem ao mesoderma.
Aqui, então, eu fiz um esquema para vocês, ó, mostrando esse processo. Ó, então, acontece o crescimento dessas células que vão formar a mesoderme, que nunca é uma única camada de células, são múltiplas camadas de células. A partir do nó primitivo também vão se diferenciar células que a gente chama de mesoendodérmicas, que vão substituir essas células do hipoblasto aqui. Então, também a endoderme definitiva vai ser produzida a partir de células oriundas do nó e da fosseta primitiva. Ó, então tá aqui, ó, pessoal, as nossas 3 camadas do nosso embrião, ectoderme, mesoderme e endoderme. É importante destacar que a gastrulação, ou seja, a formação dessas 3 camadas embrionárias, vai acontecer até o 16º dia do desenvolvimento. Também é importante comentar que antes a gente achava que a endoderme originava só do hipoblasto, mas como eu falei, elas também se desenvolvem essa camada a partir da linha primitiva pela expressão diferencial de genes que induzem, então, essa substituição das células do hipoblasto pela endoderme. Mas uma questão importante da gente pensar é como é que forma a boca e o ânus do nosso embrião? Então, eu falei para vocês, pessoal, que na medida que vão acontecendo esses eventos, ó, o embrião vai começando a se alongar. Então, o nosso embrião aqui, ó, ele está agora constituído pela ectoderme, pela uma mesoderme que tem várias múltiplas camadas de células e pela endoderme. O que acontece efetivamente é que nas extremidades entre a ectoderme e a endoderme não forma mesoderme. Como não forma mesoderme, não vai acontecer diferenciação de vasos sanguíneos. E essas estruturas aqui, então, ó, elas vão acabar se degenerando por falta de nutrição e gases, formando inicialmente uma membrana, que é a membrana bucofaríngea, que vai dar origem depois à boca, porque ela vai abrir, e a membrana cloacal, que vai dar origem no ânus. Então, agora, vocês já sabem como é que se forma aí esses orifícios importantes do nosso corpo. Bom, pessoal, pode acontecer falha na hora da formação de uma dessas membranas, principalmente da membrana cloacal, e essa falha pode acontecer por crescimento excessivo da mesoderme, o que vai originar uma malformação, que é a falha da perfuração do ânus, conhecida como atresia anal. Então, aqui, ó, eu apresento um caso de atresia anal, também chamado de ânus imperfurado, tá? Numa criança, a incidência é 1 a cada 5.000 nascidos vivos, ela é frequentemente associada com outras malformações congênitas e ela é evidente no momento do exame sistemático do recém-nascido e se ela ocorre um pouquinho mais internamente, ela pode obstruir a evacuação do bebê, né? O primeiro cocô e evacuação do que o bebê faz é conhecida como mecônio e geralmente por isso que a gente aguarda com a mãe no hospital até que o bebê evacue para saber que está tudo bem. Esse tipo de malformação também é mais comum em bebês do sexo masculino. No 16º dia também vai se formar, ó, um pequeno divertículo para dentro do interior do pedúnculo embrionário, conhecido como alantoide. Esse alantoide é uma pequena bolsa ricamente vascularizada que junta-se aqui ao saco vitelínico, tá? E aí ingressa aqui para o interior do cordão umbilical. Principalmente em animais como aves e répteis,
esse alantóide é muito importante porque ele ajuda a eliminar a excreção de produtos nitrogenados do sangue do embrião para o sangue da mãe. No mamífero, ele tem algum nível de função e ele vai acabar induzindo a formação de alguns ligamentos da bexiga depois, e ele também acaba produzindo aí, ó, se diferenciando, ajudando a diferenciar os vasos sanguíneos que vão formar o cordão umbilical do nosso embrião. Então, vamos resumir aqui a história do alantoide, tá? Então, o alantoide está associado à formação da bexiga, de algumas estruturas da bexiga, à produção inicial do sangue do embrião e também aos vasos sanguíneos que vão se tornar as veias, que são duas, e a artéria do cordão umbilical. Pronto, pessoal. Então agora, ó, nós temos aqui, ó, o que aconteceu com o mapa celular do nosso embrião. Formou o trofoblasto, que vai dar origem à placenta e anexos, a massa celular interna, que parte do hipoblasto também vai estar se diferenciando em estruturas da placenta e os outros anexos, e a terceira camada, e as três camadas embrionárias, ectoderme, mesoderme e endoderme, que vão dar origem a todos os nossos tecidos corporais, que, por sua vez, vão formar os nossos órgãos. Vale relembrar aqui, para quem já teve aula de histologia e para quem não teve, já vai ficando sabendo, que os nossos tecidos corporais são de dois tipos. Os tecidos fundamentais, que estão presentes em todos os órgãos, que são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, e também outros tecidos especializados, como é o caso do tecido cartilaginoso, ósseo, sangue e tecido adiposo e imunitário. Agora vamos estudar como é que acontece a formação da nossa notocorda. A notocorda é uma estrutura similar a uma vareta, ela é temporária, depois vocês sabem que ela vai se degenerar, certo? E ela vai definir efetivamente o eixo do embrião. Por quê? Porque é exatamente no local dela que vai acontecer depois a formação da nossa coluna vertebral, tá? Então a gente diz que ela é a base da formação do esqueleto axial. E ela também vai ser importante porque ela vai induzir a neurogênese, ou seja, a formação do tubo neural que vai dar origem depois ao nosso encéfalo e à nossa própria medula vermelha. A gente diz, então, que a notocorda, que também vai se originar daquelas células da fosseta primitiva, ela tem origem ectomesodérmica. Por quê? Porque são daquelas células iniciais aí que ela vai se formar. Então, vamos ver rapidinho aqui como é que se forma a notocorda. Aquelas células, né, outras células da fosseta, elas começam a se dividir, se proliferar agora em direção à região cefálica do embrião. Na medida que elas se proliferam, aquele sulco formado pelas células da linha primitiva começam a regredir. Logo que acontece a formação dessas células, elas não vão se dobrar rapidamente. O que vai acontecer é que elas vão primeiro crescer e elas vão se misturar à endoderme para depois voltarem a se separar e a se dobrar para formar a notocorda. Quando elas se juntam com a endoderme, temporariamente elas formam um canal que liga a cavidade amniótica com o saco vitelínico secundário. Esse canal é chamado de canal neuroentérico. Aqui eu mostro para vocês, então, as células, ó, elas são mais, ó, aqui assim estão as da endoderme mais achatadinhas um pouco, as células colunares, ó, se ligando as células do endoderma e formando o canal neuroentérico, que depois vai se fechar, porque a notocorda vai acabar se formando. Essas células aqui que eu mostro para vocês, esse corte histológico, é do embrião desse pequeno primata aqui.
Então, pessoal, se acontecer falha na formação desse canal neuroentérico, eu também posso ter malformações, como é o caso da produção do que a gente chama de cistos neuroentéricos, que são massas celulares indiferenciadas que permanecem no indivíduo adulto. Essas massas, esses cistos, eles podem, inclusive, acabar se localizando dentro do encéfalo do indivíduo. Olha que esse enorme cisto neuroentérico cerebral frontal no indivíduo que teve problemas no fechamento do canal neuroentérico. Bem, pessoal, por que vai ser importante que, na medida que se forme a notocorda, ocorra a regressão da linha primitiva, que é constituída por células com um alto potencial de diferenciação. Essa regressão tem que acontecer até o final da terceira semana de desenvolvimento embrionário, ou seja, a degeneração, essas células têm que desaparecerem. Caso haja falha nesse desaparecimento, eu posso acabar tendo problemas de malformação no embrião. Na realidade, pessoal, a falha na degradação da linha primitiva pode originar o que nós conhecemos como teratoma sacrococcígeo, tá? Essa condição aqui, a formação de uma estrutura enorme na região anal, ó, que pode ter pelos, pode ter uma série de tecidos diferenciados aqui dentro e que aí vão precisar ser extirpados do nosso bebê através de uma cirurgia. Esse tipo de tumor ele é prevalente no recém-nascido, acontecendo 1 a cada 35 mil nascimentos e geralmente é mais comum agora no sexo feminino. Então, aqui, ó, eu estou mostrando uma cirurgia, não é? Num bebê que tinha essa malformação. Como vocês sabem, a notocorda, uma vez que ela se forma, ela vai induzir a formação do tubo neural. E logo depois que acontecer todas essas induções da somatogênese, ela vai degenerar. Antigamente a gente achava que degenerava totalmente. Hoje nós já sabemos que células da notocorda, elas acabam persistindo aqui, ó, dentro, no interior do disco intervertebral da coluna, formando o que nós conhecemos como núcleo pulposo. Com a formação da notocorda, o nosso embrião fica com essa aparência aqui, ó. Ele vai ter o ectoderma, a mesoderma e o endoderma. A notocorda está bem localizada na região central e agora as células mesodérmicas próximas à notocorda passam a ser conhecidas como mesoderma paraaxial. Aí logo vem o mesoderma intermediário e, por fim, o mesoderma lateral. E essas diferenças nas células mesodérmicas em relação à distância da notocorda vão ser de grande relevância para a diferenciação de diversas estruturas corporais. Como essa parte aqui é muito importante, eu vou destacar aqui, ó. Então, eu tenho a ectoderme, mesoderme e endoderme. Aí, as três regiões mesodérmicas, ó, o mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário e o mesoderma lateral, o mesoderma da placa lateral, que se subdivide em duas partes, o mesoderma somático e o esplâncnico. Gravem bem essa figura, porque daqui vai sair praticamente a maior parte do nosso corpo, se não todo. Vejamos então se isso é verdade ou não. Ó, do nosso mesoderma paraxial vão se formar blocos condensados de células, chamados somitos, que vão dar origem ao sistema axial e os músculos do nosso tronco. Do mesoderma intermediário vão se originar células que vão formar parte do nosso sistema urogenital. E
do mesoderma somático, que é essa parte mais de cima, vai acabar se formando as células que recobrem as cavidades pleural, peritoneal e pericárdica do nosso corpo. E dessa parte do mesoderma lateral esplâncnico vai se originar grande parte das estruturas que formam o nosso coração. Então, pessoal, como eu falei para vocês, não é? No início dessa aula, ó, ocorreu a diferenciação da linha primitiva, nó primitivo e fosseta, que deu origem à gastrulação, que também originou a notocorda, ocorrendo a regressão da linha primitiva, e que agora vai dar origem tanto à somitogênese quanto ao tubo neural. Geralmente o pessoal estuda o tubo neural primeiro, a diferenciação, mas eu prefiro iniciar com a somitogênese, e eu vou dizer por quê. Porque fica mais lógico a formação inicial ali das estruturas que depois vão dar origem à nossa coluna vertebral. Então, eu vou falar agora mais sobre a somitogênese inicialmente. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver como é que acontece a formação dos somitos e o que eles originam. Como eu falei antes, pessoal, os somitos são blocos muito condensados de células que posteriormente vão sofrer diferenciação e vão formar grande parte das células que vão constituir o nosso esqueleto axial, os músculos do nosso tronco e também a nossa derme, que é aquela camada mais profunda da nossa pele. Nessa aula eu não vou aprofundar tanto como é que acontece o desenvolvimento dos somitos, porque eu pretendo falar isso mais quando a gente vê a aula do desenvolvimento do sistema tegumentar ósseo e muscular. Mas eu vou dizer só para vocês que essa condensação a partir do mesoderma paraxial forma esses blocos de células chamados somitos que eu encontro paralelo, um de cada lado do tubo neural que está se formando. São de 42 a 44 blocos, certo? E logo que eles se formam, a parte interna deles sofre apoptose para possibilitar a abertura desses somitos e a diferenciação das células que vão dar origem aos ossos, aos músculos e à derme. Então, agora nós vamos falar sobre a neurulação, que é a formação do tubo neural. Inicialmente aqui, ó, pessoal, depois que a notocorda ela se forma, ela começa não só a induzir a regressão da linha primitiva, mas também ela vai produzir proteínas como a foslistatina, a noguina e a cortina, que agora vão induzir a diferenciação do tubo neural a partir daquelas células que estavam próximas à fosseta primitiva e ao nó primitivo. Elas induzem porque elas fazem com que essas células agora diminuam a produção de proteínas como BMP4 e o que induz então o quê? A diferenciação dessas células para a formação inicial do que a gente chama de placa neural, certo? A placa neural, ela vai ser composta por células mais altas, colunares, que também não vão sintetizar caderinas, e elas vão fazer o quê? Como elas são mais colunares, ó, elas começam agora a sofrer um dobramento, que é esse dobramento importante para a produção do nosso tubo neural. Então, olha o que vai acontecer. Essas células aqui, ó, que se tornaram mais colunares agora, elas vão começar a se dobrar porque células nas suas extremidades, elas se tornam mais piramidais, certo? E formam, então, o que nós conhecemos como pregas neurais. E essas pregas neurais agora forçam esse dobramento e fechamento e a fusão delas
para formar, então, o nosso tubo neural. Olhem bem esse slide, porque ele é muito importante, mostrando aqui, ó, o fechamento, né, a fusão do nosso tubo neural com as pregas neurais. Pessoal, na medida que o nosso embrião, que o tubo neural vai se formando, as pregas neurais vão se formando, essa diferenciação do tubo neural ela é mais rápida na região cefálica em relação à região caudal. E na medida que vai acontecendo a formação desse tubo neural, o nosso embrião vai se alongando cada vez mais. Ó. Então, ele vai, primeiro forma essa prega, essa placa neural aqui, e ela se dobra ó, no meio do embrião para ele poder se fundir. Também sempre começa essa fusão na região central e, como eu disse, ela vai ser mais rápida na região cefálica do que na região caudal. Aqui, pessoal, eu também vou salientar nessa figura que na medida que vai acontecendo o fechamento do nosso embrião, e esse esqueminha em vermelho aqui é a formação dos somitos, que a gente já falou, o nosso embrião chega no final da terceira semana apenas com a abertura na região, nas extremidades, que eu conheço como neurósporo anterior e neurósporo posterior, tá? Que essas duas aberturas que vão acabar se fechando. Lembrando que o neurósporo anterior vai se fechar primeiro que o neurósporo posterior. Aqui, ó, pessoal, eu volto a destacar o papel da notocorda, fazendo a inibição do MP4, que é um gene que a gente encontra expresso nas células do ectoderma, e aumento de alguns outros genes que induzem, então, a formação da placa neural, não é? E ajuda a estabilizar, então, o neuroepitério em relação à ectoderme adjacente, tá? Assim, ó, pessoal, a progressão da diferenciação neural está associada à expressão de vários genes que vão acabar originando, então, dando origem à diferenciação dos nossos neurônios. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais quando a gente vê a embriogênese específica do sistema nervoso. Um outro evento hiper importante para a diferenciação do nosso corpo diz respeito à formação das células da placa neural. Por quê? Ó, como vocês estão vendo nesse esqueminha aí, ó, na medida que o nosso tubo neural se forma, parte das células da placa neural, elas acabam não formando esse tubo neural e formam agrupamentos de células que migram para a parte lateral do nosso embrião. Essas células são conhecidas como células da crista neural. As células da crista neural são super importantes, muitos embriologistas consideram ela a quarta camada embrionária e elas vão dar origem a células que formam muitos tecidos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo e os ossos que formam parte da nossa face e do nosso crânio. Vão também dar origem aos gânglios nervosos do gânglio, às células da glândula tireoide, ao septo cono truncal do coração, aos odontoblastos que formam os nossos dentes, às células que formam o nosso sistema simpático, nervoso simpático, as células que formam a medula da suprarrenal, as células que formam as bainhas de Schwann e também as meninges, além de darem origem aos melanócitos, que são aquelas células que produzem a melanina que dá cor à nossa pele e aos nossos pelos. Bom, né, pessoal? Então, como vocês podem ver, essa neurulação ela é super importante. Aqui estão os eventos, né? Placa neural, sulco neural, goteira neural, tubo neural. Então, pessoal, ó, aqui eu mostro os momentos finais do fechamento do tubo neural, que se fecha antes na região anterior ou cefálica do que na região caudal, e esse fechamento inicial mais precoce da região cefálica é importante para acontecer a
encefalização, ou seja, a indução da formação do nosso encéfalo, né, que marca o local da nossa cabeça. Pessoal, caso aconteça uma falha no fechamento do neurócito anterior, ele não se feche, isso vai induzir uma malformação conhecida como anencefalia, que a gente vai falar mais quando a gente vê o estudo do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. E caso haja falha no fechamento do neurócito posterior, vai acontecer a indução de uma malformação conhecida como espinha bífida. Então, pessoal, olhem só. Quando acontece a formação desse tubo neural, ele vai ficar completamente imerso na mesoderma. A ectoderme vai regenerar e depois ela vai originar a nossa epiderme da pele. E esse mesoderma que envolve esse tubo neural vai ser importante também para a formação de outros tecidos que dão origem às estruturas do nosso encéfalo, tá? E do nosso tubo neural. Então, pessoal, na medida que vai acontecendo todos esses eventos, o nosso embrião, como eu falei para vocês, ele vai alongando, ó, e ele vai se dobrando também, tá? Ele vai se dobrando. Então, a gente diz que o embrião sofre um dobramento. Aqui eu ainda destaco algumas estruturas importantes durante esse processo. Observem aqui, ó, pessoal, que esse dobramento, como o neurócito anterior fechou primeiro, com o dobramento também vai acontecer uma maior diferenciação de células do tubo neural, formando então um processo que nós conhecemos como cefalização. Ao mesmo tempo que o embrião ele se dobra assim, ele também vai se dobrar lateralmente e vai fechar, não é? Para formar uma estrutura tridimensional. Ó, observem aqui, então, que na medida que o nosso tubo neural vai se formando, os somitos também se formam e logo em seguida já dão origem à coluna vertebral, que envolve aí o nosso tubo neural, né? Na parte que vai formar a nossa medula espinhal, certo? E aqui, ó, com esse dobramento também vai permitir a formação do quê? Das costelas, do externo, não é? E também de outros órgãos, o coração, que vão ficar todos interiorizados dentro do nosso embrião. Então, a gente diz que, na medida que vai formando o tubo neural e os somitos, o embrião vai dobrando de modo laterofrontal também, aqui, ó, como vocês estão vendo. Então, ele vai se dobrando, formar epiderme aqui. Tá? Aqui está o intestino primitivo e aqui o tubo neural e os somitos, que depois vão dar origem aí às estruturas como a coluna vertebral. Aqui também, ó, eu mostro para vocês uns esquemas de livros também, em que aponta o dobramento, ó, laterofrontal do nosso embrião e também aqui longitudinal. Por fim, aqui eu quero comentar com vocês que quando acontece esse dobramento, daquele saco vitelínico secundário, ó, eu vou ter essa parte toda aqui vai ser perdida e o que fica, que está aqui em marrom, é aquela cavidade que vai dar origem, então, aos nossos intestinos primitivos. Pronto, pessoal, estamos terminando a nossa aula, então, mostrando o dobramento aqui do nosso embrião, que logo em seguida vai formar outras estruturas, estruturas importantes para a formação da nossa face, não é? Da nossa cabeça e pescoço. Aqui também estruturas que depois vão dar origem aos nossos braços, às nossas pernas, mãos e pés, que serão aspectos que nós vamos estudar na embriogênese especial. Então, vai lá e vê os meus vídeos especiais quando vocês querem saber um pouco mais de algum tipo de sistema corporal.
Eu vou finalizar esse vídeo aqui, essa nossa aula, mostrando aqui, ó, a formação do nó primitivo, não é? Da linha primitiva. Aqui, ó, a formação da placa neural, em azulzinha clara, com a regressão da linha primitiva. Depois, ó, o dobramento do meu tubo neural, na medida que começa a aparecer os somitos. Aqui, ó, o meu embrião alongando, alongando, o tubo neural se fechando bem na região central primeiro, e o fechamento dele sendo bem mais rápido em direção cefálica do que em direção caudal, na medida que ocorre o fechamento dele, logo em seguida vai acontecer a cefalização. Aqui eu tenho os meus somitos, que depois vão dar origem, parte deles, à nossa coluna vertebral. E aqui o que eu mostro ainda de mais importante é que o meu embrião, mais ou menos com 25 dias, ele tem essa aparência e 4 milímetros. Então, pessoal, o que importa aqui é que o tubo neural e as cristas neurais com a mesoderme cefálica vão formar depois aqui os arcos branquiais, que vão dar origem à cabeça e pescoço, vão se diferenciar no sistema nervoso central, periférico e autônomo. O mesoderma paraxial vai sofrer somatogênese e vai acabar originando parte do sistema tegumentar, esqueleto axial e muscular, a mesoderme intermediário, o sistema urogenital, o mesoderme lateral vai dar origem ao parte do sistema esquelético apendicular, que vão formar os nossos braços e pernas, ao sistema cardiovascular, e a endoderme também vai ser importante para a formação do sistema digestório, glândulas anexas e sistema respiratório. Pronto, pessoal, a aula está dada, são 45 minutos, aula importantíssima, tá? A partir daí a gente vai poder estudar melhor o desenvolvimento embrionário de cada um dos sistemas. Beijo e até a próxima!